Abra a sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Aleluia. João, capítulo 11. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Alguém pode digitar aí? João 11. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. João 11, do 1 ao 3. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Glória a Deus. Observe o seguinte: elas mandam, a Bíblia diz que Marta e Maria, elas tinham uma aldeia, aquela aldeia pertencia àquela família. E aquela família era a família amiga de Jesus. Jesus tinha pouquíssimos amigos. Ele alimenta uma multidão de quase 5.000 pessoas, mas ele separa 12 discípulos. Na verdade, é a primeira vez que ele envia os discípulos, são 70 discípulos. Mas os mais conhecidos e os separados, que ele orou uma noite inteira, ele separa 12. Desses 12 discípulos, 3 se acham mais íntimos dele: Pedro, Tiago e João. Destes 3 discípulos, um deles era chamado de aquele a quem Jesus amava e que repousava e declinava a sua cabeça no peito de Jesus. Ou seja, de uma multidão de 5.000 pessoas, Jesus acha um amigo verdadeiro. Às vezes você está rodeado de muitas pessoas, mas às vezes é necessário você fazer uma peneira e você observa que apenas um escapa, e olhe lá. Mas eu quero falar essa noite sobre a seguinte interrogação: se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama, por que sofremos? Na quarta-feira nós trouxemos uma palavra, como lidar com o sofrimento, baseado em 1 Pedro capítulo 4. E hoje, através desta história de Lázaro e trazer alguns textos para os irmãos, eu quero trabalhar em cima desta frase, em cima desta pergunta, que pode ser até um tema. Se Deus nos ama, por que sofremos? Com certeza, vivemos em uma época de muito sofrimento para muitas pessoas. Muitas pessoas estão sofrendo sem dúvida alguma. Talvez você esteja aí, me assistindo, já deixou um comentário, talvez nem entrou, na live. Você está vendo de fora aí, do Facebook, passando aí as publicações, você está vendo de fora. Ou você está vendo aí a live, mas não comentou nada, está na sua. Ou depois você nem esteja assistindo agora ao vivo, mas vai entrar depois que a live estiver gravada. Mas é provável que você esteja passando por algum nível de sofrimento na sua vida, passando por algum problema. O problema do sofrimento, ele não é uma questão apenas filosófica. Ela é uma questão também teológica, porque nós temos dificuldade de, às vezes, conciliar o amor de Deus com o sofrimento humano. Às vezes há questionamentos: mas se Deus ama, por quê e tal? E os judeus questionaram o amor de Jesus por Lázaro. E
Por quê? Por este ter passado pela morte sem a intervenção de Jesus. E ao longo dos séculos reverbera sempre a inquietude desta pergunta: por que sofremos? Por que a nossa dor não cessa? E as dúvidas que surgiam era exatamente esta. Alguém diz assim, chega para Jesus e diz: olha, está enfermo a quem tu amas. E Jesus, ele se demora ainda no local onde ele estava quando ele recebe esta notícia. E Jesus diz assim: olha, a enfermidade dele não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado nela. Então, Jesus estava dizendo exatamente o seguinte: ele não estava dizendo que ele não ia passar pela morte. Originalmente está escrito assim: a enfermidade que ele está, essa enfermidade não é para a glória da morte, mas é para a glória de Deus. Então, a morte achou que ia se gloriar na morte de Lázaro, mas redundou em glória a Deus. Aleluia. Então eu chamo a atenção para alguns pontos importantes no trato dessa matéria. Se Deus nos ama, por que nós sofremos? Primeira coisa, o sofrimento não é fruto do desamor de Deus. Entenda isto. O sofrimento não é fruto do desamor de Deus, mas é fruto do pecado humano. Quando elas dizem assim: olha, manda avisar a Jesus, chama um mensageiro, avisa ele: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Eles recorrem a Jesus, porque Jesus era um amigo, ele estava lá. Quando Jesus chegava naquela casa, Jesus tinha sinceridade na amizade, porque lá em Betânia não tinha tapinha nas costas e depois falar mal. Em Betânia não tinha falsidade. Em Betânia, Jesus tinha um amigo chamado Lázaro. Em Betânia, Jesus tinha uma mulher chamada Marta e outra chamada Maria, que eram amigas dele, com uma amizade sincera, e uma cuidava da sua natureza humana e a outra cuidava da sua natureza divina. Uma o adorava, a outra servia-o. Essa casa era completa. Mas observe, o sofrimento, ele é filho do pecado. Se não tivesse existido, irmãos, a queda do homem, não haveria sofrimento. Nós somos concebidos debaixo dessa natureza. Nós nascemos com a natureza corrompida, no mundo que está gemendo, açoitado por muitas agruras. O sofrimento é uma consequência inevitável do pecado. O pecado é o solo onde crescem os espinheiros do sofrimento. O pecado, ele é como um anzol que por trás da isca do prazer ele esconde a carranca do sofrimento da morte. Aqueles que são amados por Deus estão também expostos ao sofrimento. Lázaro, ele era amado por Jesus, mas ele estava enfermo e chegou a hora dele morrer. E a vida cristã, irmãos, ela não é invulnerável às intempéries da vida. Então nós estamos, enquanto estivermos nessa esfera humana, enquanto estivermos neste mundo caído, neste mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno, nós estamos fadados ao sofrimento, estamos fadados a padecer por enfermidades, por privações, por provações, por ter percas,
por passar por muitas e muitas dificuldades na vida. Mas tranquilize o seu coração, que eu estou apenas introduzindo a mensagem para você. Eu creio que daqui a pouco você glorificará o Senhor por esta palavra. Aleluia. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que o homem caiu, o homem pecou. Quando o homem peca, vem as consequências, vem a morte, vem a doença, vem as enfermidades, vem as violências, vem os roubos, vem as corrupções e tudo que acarreta para o mal. Segunda coisa que eu quero explicar para você. O sofrimento, ele é um aviso solene e altissonante aos ouvidos humanos. Observe o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Romanos, aleluia, capítulo de número 6. Veja o versículo 23. Se você puder, digite aí o texto. Romanos 6 e 23. Glória a Deus. A Bíblia diz o seguinte, é um texto conhecidíssimo, olha o que diz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não houvesse a dor, nós sucumbiríamos subitamente sem a mínima chance de buscar socorro. Porque, observe, a dor, meu irmão, ela é a trombeta, é uma trombeta de alarme. O sofrimento é um aviso solene de que é impossível transgredir os preceitos de Deus sem sofrer as devidas consequências. Então, o sofrimento é a consequência do pecado de alguém, ou o primeiro homem, que ele feriu as leis, os preceitos de Deus. Ele transgrediu. Então, se a violação de uma lei física, ela desencadeia uma consequência inevitável, assim também a violação dos preceitos morais e espirituais, eles deságua em um sofrimento atroz. Se você desrespeitar uma lei da física, desrespeitar uma lei humana, vai trazer consequências para você. Da mesma forma, se você transgredir uma lei moral, se você transgredir uma lei espiritual. E muitos tentam até abafar a voz da consciência e outros tentam negar a dor, mas mesmo aqueles que amortecem os efeitos da dor nesta vida, jamais poderão ficar isento ao sofrimento eterno. Então o salário do pecado é a morte. Aqueles que buscam o prazer no seu pecado descobrirão que ele é uma fraude. Descobrirão que o seu vinho, o vinho do pecado, é até doce ao paladar, mas é amargo no estômago. E ele produzirá uma sensação de prazer no momento, mas provoca um sofrimento eterno. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Há caminhos para o homem que no início é prazeroso, mas no final desemboca na sepultura, desemboca no inferno, desemboca na condenação eterna. Então o sofrimento é um aviso altissonante aos nossos ouvidos. O sofrimento, a dor é uma trombeta, é um aviso solene de que às vezes estamos sofrendo e padecendo as consequências das nossas escolhas, irmãos. Então veja bem isso. Primeiro, o sofrimento, ele é, glória a Deus, ele é o fruto do pecado do homem. O sofrimento é um som altissonante aos nossos ouvidos. Ok? Terceiro lugar, o sofrimento, ele precisa ser pedagógico. Ele precisa ser um professor e não um coveiro. Vou repetir.
Terceiro lugar, o sofrimento, ele precisa ser o nosso pedagogo. O sofrimento, ele precisa ser o nosso professor. E não aquele que vai nos enterrar. E não um coveiro. Observe aqui em Jó, eu gostaria que você abrisse a Bíblia, no livro de Jó. Aleluia. Alguém digita aí, não sei nem se digitaram a outra passagem, digitaram, uma Ângela. Jó capítulo 2, glória a Deus. Jó capítulo 2 e versículo de número 7, vamos ler. Jó capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor, feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Versículo 10. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, como falas uma louca, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Aleluia. Em todo este sofrimento, Jó não pecou com os seus lábios, meu irmão. Irmão, eu nunca vi, nem na Bíblia, nem fora da Bíblia, um homem que sofreu igual a Jó. Homem que morava em Ur dos Uz, né, a cidade de Uz, cujo nome dele, a Bíblia diz, havia um homem que morava na cidade de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, a Bíblia diz que ele era sincero, não andava em pecado. Ele era reto, temente a Deus, desviava-se do mal. A Bíblia diz que ele tinha 500 jumentas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 3.000 ovelhas, tinha 10 filhos. E um dia Jó está na sua casa, Satanás está perante os anjos ali, numa conferência que Deus faz. E ele diz assim, e Deus diz: olha, tu viste meu servo Jó, homem reto, homem íntegro, temente a mim. Também com tudo que ele tem, toma tudo que ele tem para tu ver se ele não te nega aí na tua face. Ele não te amaldiçoa. Aí depois vai, toca no que ele tem, não toca na sua alma. Aí Jó está em casa, aí de repente chega um mensageiro correndo e diz: Jó, eu estava com os teus filhos e eles estavam festejando na casa do filho mais velho. Veio um vento, bateu nos 4 cantos da casa, a casa caiu, matou todo mundo, só eu sobrei para contar a história. Mal esse termina de contar, lá vem outro correndo: Jó, os salbeus deram em bando, roubaram as tuas ovelhas, roubaram a tua plantação, e só eu sobrei para contar a história. De repente lá vem outro, esse mal terminou de contar a história, vem outro: Jó, caiu, veio o fogo do céu, consumiu os teus camelos, consumiu as ovelhas, consumiu os teus animais e toda a plantação, matou os teus servos. Só eu, Jó, sobrei para contar a história. E a Bíblia diz: com tudo isso Jó não pecou. Aleluia. Aí Satanás entra na presença de Deus de novo. Aí Deus diz assim: aí Jó pecou? Não, também pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua alma. Pois vai e toca no corpo dele, mas não toca na alma dele. Aí vem Jó. Aí Jó é chagado da cabeça aos pés, com a chaga maligna. Jó está ferido. Jó está desnutrido. Jó está com mau hálito. Jó está sujo. Jó está fétido, está fedorento. Ninguém consegue falar perto de Jó, nem os filhos. Só a mulher que sobra ainda. E olha para Jó e diz assim: ei, tu ainda insiste em adorar a Deus? Tu ainda insiste no teu culto? Tu ainda insiste neste sofrimento? Amaldiçoa logo a Deus, se acaba logo com tudo, morre logo de uma vez. Como se dissesse assim: seu desgraçado.
Porque imagina a consequência, a pobre daquela mulher que era que estava sofrendo. Perdeu os 10 filhos, irmão. Perdeu tudo que tinha. Ficou com o homem só a carcaça. Mas Jó diz assim, ó, Jó só sobra com um caco de telha se coçando. E diz assim, tu ainda fala mal do nosso Deus, rapaz. Tu ainda tá falando igual uma louca, igual uma doida. Tu recebeu o bem de Deus. Tu recebeu com prazer. E o mal quando vem tu não quer aceitar. Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em outro texto, Jó diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e ainda que a minha carne esteja consumida dos meus ossos, eu verei a Deus. Muitas pessoas, meus irmãos, se desesperam a ponto de dar cabo da própria vida ao passarem pelo vale do sofrimento. Há sofrimentos físicos, há sofrimentos mentais, há sofrimentos emocionais e há sofrimentos espirituais. Há dores na alma que doem mais do que ter a carne fustigada pela doença. Não poucas pessoas revoltam-se contra Deus como aquela mulher, como a mulher de Jó. Ao passarem pela tempestade da vida, em vez de serem como cera, como a cera que se derrete ao sol, são como o barro que endurece ainda mais quando está exposto ao seu calor. O sofrimento, irmãos, deve nos ensinar em vez de nos destruir. Ei, meu irmão, não sei se você está passando por sofrimento, por problema, mas esse sofrimento aí, ele é o seu professor, ele não é o seu coveiro, ele não vai te jogar na cova, ele não vai te enterrar. É para você ainda subir mais um degrau da lição da vida. Ele deve, o sofrimento, irmão, deve nos tornar, ou nos tomar pela mão, e nos ensinar a viver com mais sensibilidade, com sabedoria, em vez de nos enclausurar na cova existencial da morte. O rei Davi, ele diz, Salmo 119, versículo 71, foi bom eu ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Bom foi para mim ter sido passado pelo sofrimento, para que eu aprendesse os teus decretos. Nem todo sofrimento é fruto de um pecado específico ou de um castigo. O homem que nasceu cego, que ele estava sofrendo lá em João capítulo 9, versículos 1 a 9, os discípulos perguntam, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Aí Jesus diz assim, nem ele nem seus pais, mas esta enfermidade é para a glória de Deus. Ei, meu irmão, este problema é para a glória de Deus. A solução vem de Deus, a solução vem de Jesus. Ele abre, ninguém fecha, ele fecha, ninguém abre. A primeira e a última palavra é dele. Ei, o problema que você estiver passando aí é para a glória de Deus, é para testemunho. Aleluia. Quarto lugar. Primeiro, nós vemos que o sofrimento, ele é um fruto do pecado do homem. Segundo, o sofrimento, ele é um som nos nossos ouvidos, um alarme. Terceiro, o sofrimento, ele precisa ser nosso pedagogo ou nosso professor, não o nosso coveiro. A Bíblia diz, ó, aqui, a história de Jó é muito profunda, mas olha no final no que deu. Quando você vai para Jó, capítulo 42, a Bíblia diz assim, ó, versículo 42, capítulo 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, ou nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Ei, meu irmão, nenhum plano de Deus será frustrado na tua vida, nenhum plano de Deus será frustrado na tua existência. As promessas de Deus não serão frustradas na tua vida, as promessas de Deus não serão frustradas no teu ministério, na tua casa, nos teus planos e nos teus projetos. O projeto de Deus, a palavra de Deus não será frustrada. Passarão os céus e a terra, mas as palavras dele não passarão. Ele diz, bem sei que
tudo pode, o Senhor tudo pode, todo poder está na mão dele, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Tem muita gente que fala sem entender nada, não entende os caminhos do Senhor, não entende os pensamentos de Deus, não entende os planos de Deus. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que não compreendia. Você não está compreendendo nesse momento, meu irmão, mas vai compreender depois. Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço agora tu não compreendes, compreenderás depois. Versículo 4: escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me, porque é o professor. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Olha o que ele diz. Ele estava apenas conhecendo pelo ouvir, mas agora os olhos dele veio, Senhor. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Porque quando você conhece ao Senhor, você se arrepende. Quando você conhece o Senhor de verdade, você tem arrependimento na sua vida. Quando você conhece o Senhor de verdade, você se humilha diante dele. Versículo 7. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto com meu servo Jó. Porque esses amigos aqui, Elifaz, Bildade e Zofar, eram 3 amigos de Jó, que quem tinha os amigos desses não precisava de inimigos. Vamos chegar para Jó, a decadência do coitado do Jó, estava lascado, mais lascado que papel na mão de criança. E olhar para o Jó lá no meio das cinzas, todo chagado, ferido, feio, cadavérico, esquelético, com as pernas trôpegas, fraco, desnutrido, que dava para contar as suas costelas. Olhava para Jó, passaram 7 dias calado, sem dizer nada. E quando falaram, foi para falar besteira. 7 dias era como se Jó já tivesse morto para eles. Estava em luto, ele estava em luto com Jó vivo. Tem pessoas que é assim, irmão. Se faz de teu amigo, mas quando te vê de sofrimento, para eles você já morreu. Porque você só está vivo para eles quando você tem alguma coisa que possa oferecer a eles. E a ira de Deus se encheu contra eles. Versículo 8 diz assim: tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecer holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Olha só, irmão. 7 carneiros, 7 número da perfeição. Carneiros e bezerros eram os animais usados para os holocaustos, para os sacrifícios daquela época. Ele diz: vocês vão levar a Jó, vocês vão oferecer holocausto, porque Jó é um sacerdote, e o meu servo Jó orará por vós. Vocês vão receber a oração dele. Ei, meu irmão, meu Deus, que palavra tremenda, meu irmão, que história tremenda deste homem. Olha, meu irmão, embora tu esteja lascado, igual a Jó, passando pela maior prova, passando pelo maior sofrimento, mas a unção de Deus continua na tua vida. A bênção de Deus continuará sobre a sua vida. Tu vai ter unção até nos teus ossos. Jó estava na situação muito difícil, mas quando ele orava, Deus se manifestava. Oh, aleluia! Quando ele orava, Deus aprovava a oração do homem de Deus. Vocês vão pegar estes bezerros, vocês vão levar até Jó. Vocês estão duvidando de Jó? Vocês estão duvidando da fé de Jó? Vocês estão duvidando da unção de Jó? Vocês estão duvidando da chamada de Jó? Pois ele vai orar por vocês ainda, viu? Aleluia. Ei, meu irmão, você pode perder o que for, mas a sua fé tem que estar intacta. A tua autoridade em Deus, meu irmão, ela é firme e inabalável. Porque o crente, ele pode ser o mais fraco, ele é apenas um caco no meio dos outros cacos. Eu sou apenas um caco no meio de muitos cacos. Mas tem uma coisa: o que faz você brilhar é a unção de Deus na sua vida.
E o crente mais fraco que estiver aqui nos assistindo, no nosso meio, ele fala e o fogo de Deus sai da sua boca e consome os inimigos, consome Satanás e os seus demônios. Aleluia! O texto continua. Porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Só sabiam acusar a Jó. Só sabiam falar mal de Jó. Mas Jó, meu irmão, ele estava falando as palavras, falando o que era reto perante Deus. Olha o versículo 9. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofá o naamatita. Diz de onde eles eram, as regiões dele. Aí fizeram como o Senhor lhe dissera, o Senhor aceitou a face de Jó. Imagina aí, ó, os murmuradores, os acusadores, os que não acreditavam na vida de Jó, os que não acreditavam que Jó poderia se erguer. Chegaram lá tudo assim, aí com as coisas, ó, tudo triste, velho, desconfiado, velho, cínicos, falsos. Chegaram lá com a cara mais lambida do mundo, porque Deus ordenou. O bom é que Deus ainda fala com uma desgraça dessa. Eis, levanta aí e você vai pegar as bezerras, vai pegar os carneiros e vai lá para o meu servo Jó, que vocês estão falando mal dele. Vocês falaram loucuras. Ele não, ele falou o que é reto. Glória a Deus. Eles chegaram lá, tudo desconfiado. Agora, meu irmão, o tremendo vem no versículo 10. Aleluia. Vamos ler? Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. A presença de Deus está aqui nesta palavra. A presença de Deus está na tua vida, na sua casa. A unção de Deus. Versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Meu irmão, Deus virou o cativeiro de Jó. O que é isso? Mudou a situação de Jó. Às vezes estamos dentro de cativeiros, mas Deus nos arranca do cativeiro. Deus muda o cativeiro. Eu creio que Deus vai mudar o cativeiro desta nação. Deus vai mudar o cativeiro do Brasil. Deus vai mudar o cativeiro do Ceará. Deus vai quebrar este cativeiro. E quando foi que ele mudou o cativeiro de Jó? A Bíblia diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Orava, intercedia. Não deixe de orar, não deixe de buscar. Você está sofrendo, mas você tem a capacidade de orar pelos seus amigos. Você está sofrendo, mas você é que tem a solução dos problemas dos outros através da oração. Os outros que acham que pensam que estão na bênção, ó. Os outros que acham que pensam que estão por cima da carne seca. Os outros que acham que tem o papelzão de juiz, de acusar e dizer que você está todo cheio de coisa, que nem Jó, porque o homem era reto, era íntegro. Mas ele era que tinha a solução do problema dos amigos que achava que não tinha problema, que o problema maior é de Jó, tá entendendo? Olha a palavra. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, olha aí a restituição, ó, em dobro quanto dantes possuía. O Senhor acrescentou. Olha o versículo 11, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs. Até no momento não tinha aparecido irmão nenhum. Tinha aparecido nem irmã, não sabia nem que Jó tinha irmão e irmã. A Bíblia está dizendo aqui, aparece lá no final da história. E todos quantos dantes o conheceram e comeram
com ele pão em sua casa, se condoeram com ele e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Deus vai enviar consoladores, irmãos. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro. Olha aí, trouxeram oferta para Jó. E cada um pendente de ouro. Trouxeram ouro e trouxeram dinheiro e trouxeram ouro. Glória a Deus. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois. Olha só, ele tinha 7.000 ovelhas, agora tem 14.000 ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos antes, agora tem 6.000 camelos. Ele tinha apenas 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000 juntas de bois. Ele tinha 500 jumentas, agora ele tem 1.000 jumentas. Porque essa aqui era jumentas, jumento, ovelha, boi. Isso era quem tinha muita riqueza na época, irmão. Aleluia. Jó tinha aqui o suficiente para ser mais do que o milionário. Aí a Bíblia diz, ó, versículo 13: também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Porque aquilo que Deus dá é lindo, é formoso. O que é teu foi Deus que te deu. Seus filhos são lindos. Ei, meu irmão, o seu esposo é o mais lindo, é o mais formoso. A sua esposa é a mais linda, a mais formosa. As suas filhas, os seus filhos são os mais lindos, são os mais formosos, porque foi Deus que te deu. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Versículo 16: e depois disto viveu Jó ainda 140 anos, viu seus filhos, aos filhos de seus filhos e até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Sabe por quê? Porque o sofrimento não é o teu coveiro, o sofrimento é o teu professor. Em quarto lugar, para me encerrar, o sofrimento presente. De novo, o sofrimento presente pode ser prelúdio da consolação eterna. Sofrimento presente pode ser o prelúdio da consolação eterna. Eu quero que você leia esse texto. Eu tenho que encerrar com esse texto. Você conhece este texto e eu vou ler esse texto. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Aleluia. Vamos ler o versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Diz assim, ó: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aleluia, glória a Deus. Olha o que é que ele diz. Paulo, ele fala aqui de homem exterior, de homem interior. Ele fala de tribulação e ele fala de glória. Uma tribulação eterna, uma tribulação passageira, melhor dizendo, uma tribulação passageira, e ele fala de uma glória eterna. Depois ele fala de coisas que vêm e de coisas que se não veem, coisas temporais e coisas eternas. Por quê? Porque a tribulação, ela apenas pode corromper, ela pode atingir o homem exterior, mas ela não pode atingir o teu homem interior, que é o que está dentro da embalagem, dentro do teu corpo, tua alma, o teu espírito. Este será intacto. Aleluia. O tempo, o desgaste emocional, o desgaste espiritual, emocional, físico, com experiências traumáticas, isso vai reverberar no seu corpo, na sua carcaça. Os cabelos brancos, as rugas, as enfermidades,
as doenças psicossomáticas, calvície, queda de cabelo, tudo isso reverbera com certeza no seu homem exterior. Mas Paulo está dizendo ainda que o homem exterior, meu irmão, essa carne se corrompa, o teu homem interior está intacto. Ele se renova a cada dia pela palavra, pelo seu culto racional, não se conformando com o mundo, mas oferecendo o seu corpo, a sua alma, o seu espírito como um sacrifício, uma oferta agradável a Deus, o vosso culto racional, para que a vontade agradável, boa, agradável e perfeita, a vontade de Deus seja cumprida. Então o sofrimento ele deve ser visto à luz da eternidade. O sofrimento do justo é passageiro e suave quando comparado com as glórias por vir a serem reveladas. Aleluia! Nós temos uma boa esperança e uma consolação eterna. Aqui nós pisamos em estradas crivadas de espinhos, mas então nós pisaremos ruas de ouro e de cristal. Aqui os nossos olhos ficam inchados de tanto chorar, mas Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lá em Apocalipse 21, versículo 4 fala isso. Aqui nós sofremos pela escassez, pela fraqueza, pela enfermidade, pelo luto. Sofremos, mas então receberemos um corpo glorioso, um corpo de glória semelhante ao corpo de Cristo. Isso fala em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Aqui nós vivemos como estranhos e peregrinos, mas em breve mudaremos de endereço e viveremos na nossa casa eterna, na casa do Pai, no paraíso celestial, na Nova Jerusalém, na cidade santa, onde a dor, a morte e o luto jamais entrarão. O sofrimento é um cálice amargo, mas ele findará, ele acabará. Então nós vamos beber das fontes das águas da vida, que jorram sem cessar diretamente do trono de Deus, diante da carranca do sofrimento presente. Nós podemos erguer a nossa voz e dizer como o apóstolo Paulo: a nossa momentânea tribulação, a nossa tribulação leve e passageira produzirá para nós uma glória incomparável, um peso excessivo de glória na eternidade. Aleluia! Ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova a cada dia. Deus está te renovando nesse momento, Deus está renovando as tuas forças, como diz no Salmo 103, bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de todos os seus benefícios, tudo que há em mim bendiga o teu santo nome, porque é Ele que enche a tua boca de bem, é Ele que te de sorte que a tua mocidade se renova como a das águias. A Bíblia diz lá em Isaías, em um dos capítulos, se eu não me engano é o 43 e 44, já não me lembro, mas ele diz assim, que aqueles que confiam no Senhor, aqueles que estão e esperam no Senhor, eles renovarão, eles correrão e não se fatigarão, eles caminharão e não se cansarão, eles serão renovados como as águias. Aleluia! O nosso interior, o homem interior, ele se renova de dia em dia, porque a nossa momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nas coisas que você vê, mas as coisas que não se vê, porque as que vê são temporais, é passageira, vai passar, tudo isso vai se acabar, são perecíveis, mas aquilo que não se vê, que você contempla pelos olhos da fé, irmão, é eterno. Sofrimento presente pode ser o prelúdio da nossa consolação eterna. Aleluia. Foi isso que eu tinha para repassar para vocês. Não importa o teu nível de sofrimento e o teu nível de luta, vai passar, e eu já contemplo pelos olhos da fé, depois desta noite escura, o sol da justiça brilhará nas colunas ou nas colinas do horizonte da graça, e vai vir livramento, vai vir a alegria pela manhã. Aleluia. Porque a misericórdia de Deus virá ao amanhecer sobre a sua vida. Amém? Quantos creem nessa palavra? Quantos creem que Deus vai fazer
algo extraordinário na sua vida. Dá um glória a Deus aí. Vamos orar? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Feche os teus olhos aí onde você está. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradeço por esta palavra. Te agradeço pela vida de cada um dos irmãos que agora estão nos acompanhando. Te apresento a vida do irmão Davi, da irmã Naliane, a vida da irmã Aurinete, do Joe, da Amanda, da irmã Ângela, da irmã Dayana, do irmão Humberto. Te apresento a vida da irmã Camila, aleluia, da irmã Gerliane, do irmão Anaildo, toda a família. Te apresento a vida da irmã Fátima, do irmão José Antônio, vida dessas pessoas que adentraram aqui, Senhor, nesta live, da irmã Yusete também. Abençoa a vida da irmã Yusete, seu esposo, os seus filhos, os seus netos. Que a tua bênção, que a tua glória esteja sobre a vida de cada um. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, uma noite cheia do teu Espírito Santo. Nós cremos que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Nós não sabemos, Senhor, o que virá no amanhã e nem o que o futuro tem para nós, mas nós te louvaremos mesmo assim. Nós te louvaremos, Senhor. Nós te bendiremos. Nós exaltamos o teu nome. E eu creio, Deus, que o sofrimento que agora está fazendo estas pessoas nesse momento chorarem, padecerem, vai ser o resultado de muitas glórias ao teu nome. Assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó, assim como Deus mudou a situação que Jó estava e restituiu, eu creio que isto acontecerá na nossa vida também. Faz assim, fica conosco. É o que nós te pedimos, te oramos e já te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe. E domingo, ou melhor, domingo é hoje, quarta-feira, estaremos no culto de oração. Quarta-feira. Amém? A irmã está dizendo que está sem som. Está sem som? Glória a Deus. Nós estamos terminando, né? Então, até quarta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Só aquele que crê como eu creio diz assim comigo, ó. Amém! Até quarta-feira. Deus te abençoe.